Olá, pessoal. Meu nome é Márcia Lucas, eu sou enfermeira, integrante do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva. Hoje nós vamos falar sobre prevenção combinada do HIV/AIDS, uma abordagem a partir da ecologia dos saberes. O que nós vamos compartilhar hoje? Nós vamos falar um pouco sobre o contexto da epidemia do HIV/AIDS no Brasil, sobre a prevenção e os seus marcos conceituais. Vamos lançar um olhar sobre a prevenção a partir da ecologia dos saberes. E vamos abordar, a partir do estudo De Onde Vem para Onde Vai SIDA, algumas questões sobre a prevenção combinada. Vamos falar sobre a prevenção combinada e suas diversas abordagens, a partir de diferentes atores, sobre prevenção no território e sobre como vamos combinar tudo aquilo que nós vamos identificar nas informações a partir dessa palestra. O ponto de partida dessa palestra, ela foi o estudo De Onde Vem para Onde Vai SIDA, caminhos possíveis para a erradicação do HIV a partir do tempo presente, que foi a minha tese de dissertação. Então, aqui eu vou apresentar alguns dados que são dados oriundos dessa tese de doutorado e também de documentos oficiais do Ministério da Saúde e do Programa de AIDS e HIV das Nações Unidas. Nós não vamos falar hoje aprofundando questões de protocolos e técnicas sobre o tratamento ou sobre a prevenção do HIV. Né? Hoje nós vamos falar sobre uma abordagem ampliada da prevenção combinada. E para falar de prevenção combinada do HIV, nós vamos começar falando sobre o contexto do HIV e da AIDS no Brasil. No nosso país, no Brasil, os primeiros casos de AIDS, eles foram identificados no início da década de 1980, predominantemente entre a população gay, adulto, entre os usuários de drogas e os hemofílicos. De 1980 até 2017, foram identificados quase 900 mil casos de AIDS, segundo os dados do Ministério da Saúde de 2017. O país tem registrado uma média de 40 mil novos casos nos últimos 5 anos, né? 40 mil novos casos anualmente nos últimos 5 anos. E a maioria desses casos, eles estão localizados entre a faixa etária de 20 a 34 anos, que corresponde a mais de 50% do total de casos no país. Quando a gente fala de HIV em gestante, é importante destacar que a gente teve um aumento de novos casos de 23,8%, e que esse aumento ele se deu em todas as regiões do país, exceto na região sudeste. Esse aumento de número de casos gestantes, eles também podem estar ligados ao aumento do número de testes realizados durante o pré-natal para a detecção do HIV na gestante. Né, com a implantação do teste rápido na rede básica, esse número de casos ele pode ter aumentado também em função do aumento do número de diagnósticos. Então, resumidamente, em 2015, os dados epidemiológicos oficiais brasileiros, eles indicam que o tipo de epidemia brasileira, ela é uma epidemia estabilizada, ou seja, ela não está em crescimento, né? Ela está estabilizada e concentrada em populações-chave. Né, concentrado em que populações? Na população gay, de homens que fazem sexo com homens, travestis, transexuais, usuários de drogas injetáveis e profissionais do sexo. Em 2016, o relatório de lacunas de prevenção, o Prevention Gap Report do UNAIDS, ele apresenta dados que destoam um pouquinho dos dados oficiais do Brasil. Esse relatório, ele vai dizer que as novas infecções em adultos, né, novas infecções pelo HIV em adultos no nosso país, eles vêm aumentando lentamente desde os anos 2000. Isso acende um alerta para a gente, e justamente esse relatório ele vai falar sobre as lacunas de prevenção como uma das principais causas do aumento dessas novas infecções. E para falar sobre prevenção combinada e para falar sobre prevenção de HIV no Brasil, a gente vai resgatar um pouquinho o histórico da prevenção. Né? Então, nas primeiras décadas da epidemia de HIV e AIDS no país, algumas estratégias elas foram usadas com mais frequência e de forma mais presente nos programas de saúde, né? Principalmente nos programas públicos de saúde.
Então, entre essas estratégias, a gente pode encontrar o aconselhamento, né, para discutir a prevenção, ao mesmo tempo que se oferta a testagem e fazer revelação do diagnóstico. As oficinas de sexo seguro com ênfase no uso preservativo, que foi uma estratégia desenvolvida pelas organizações não governamentais, né, prioritariamente. O rígido controle do sangue e hemoderivados, que aí resultou na redução de casos de indivíduos transfundidos e hemofílicos, que foi um grande avanço, né, o controle adequado do sangue no Brasil, que no início da epidemia causou uma grande quantidade de casos de HIV e AIDS, né? Uma outra política importante foi a política de redução de danos, que consistia na distribuição de seringas, consiste ainda, né, ela ainda é uma política em vigor, na distribuição de seringas e agulhas descartáveis para usuários de drogas, e, ao mesmo tempo, ele tinha uma estratégia em trabalhar com ex-usuários de drogas como agente de prevenção, na lógica da educação entre pares. Uma outra grande conquista nessa época foi o direito das pessoas vivendo com HIV, que teve relação com acesso aos cuidados no sistema público de saúde, e dentre esses avanços, um dos mais importantes foi o acesso universal a tratamento de HIV e AIDS no país, em 1996, onde o Brasil é um dos primeiros países a disponibilizar o tratamento universal e gratuito às pessoas vivendo com HIV. Nos anos 2000, né, com a efetiva introdução dos antirretrovirais para o tratamento do HIV e ampliação do uso deles, né, de uma forma universal, os antirretrovirais eles ganham uma dimensão de tecnologia de prevenção. Então, inicialmente, nos anos 2000, ele vai entrar na categoria de profilaxia pós-exposição, né, que é aquela que o usuário ele vai fazer uso do ARV a partir de acidentes biológicos ou de violência sexual, e o ARV para gestantes positivas e seus bebês, para reduzir a transmissão vertical do HIV, que é aquela transmissão da mãe para o filho. Uma outra importante estratégia também que se inicia a partir mais ou menos de 2005, acho que até anteriormente, de 2003, é o Programa Saúde e Prevenção nas Escolas, que é um programa intersetorial que articula saúde e educação para trabalhar os temas transversais à prevenção do HIV e AIDS e doenças sexualmente transmissíveis de uma forma geral. Então, vai trabalhar questões de gênero, vai trabalhar na lógica de educação entre pares, onde você disponibiliza uma quantidade de materiais importantes que o governo federal disponibilizou para formar jovens, para trabalhar com outros jovens no âmbito das escolas. Disponibiliza também material para capacitação de profissionais de saúde e educação para trabalhar as temáticas transversais do HIV e AIDS também. E, atualmente, a ampliação da abordagem do tratamento como prevenção, ele já está bem difundida dentro da rede pública de saúde, e a profilaxia pré-exposição, né, também tem a abordagem sobre práticas sexuais, sobre redução de danos, né, abordagem de determinantes sociais de saúde e as novas tecnologias de testagem, como, por exemplo, o teste rápido, implantado na rede de atenção básica, e também o teste de fluido oral, que tem sido um teste trabalhado em conjunto com organizações não governamentais. E pensando também na questão do trabalho da prevenção, além de conhecer um pouco como foi esse histórico da prevenção dentro do nosso país, né, o caminho que as estratégias de prevenção elas fizeram, é importante também a gente discutir um pouquinho alguns marcos conceituais da prevenção. Então, existem dois marcos conceituais que eles são muito estratégicos para a gente pensar na hora de elaborar estratégias de prevenção, pensar em políticas e programas de prevenção. Um marco conceitual é o marco conceitual do risco, né, que ele tem a ver com uma abordagem epidemiológica das questões relacionadas à prevenção. Então, o risco ele tem uma abordagem mais quantitativa, e ele é entendido como a probabilidade de ocorrência de uma doença, agravo, óbito ou condição relacionada à saúde
incluindo cura, recuperação ou melhora, em uma população ou um grupo durante um determinado período de tempo. Então, é a quantidade de doença na quantidade de população numa definida quantidade de tempo. Então, a gente pode perceber que essa abordagem do risco, ela tem muito a ver com uma abordagem quantitativa. Quantas pessoas, em quanto tempo, com que frequência, né, e com que abrangência territorial. Já a abordagem de vulnerabilidade, ela tem origem no campo dos direitos humanos. E ela refere-se a grupos fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou garantia dos seus direitos de cidadania. Ela vai tratar de dimensões sociais, políticas, institucionais e comportamentais. Então, a vulnerabilidade ela é o conjunto de fatores que pode aumentar ou diminuir os riscos a que estamos expostos em todas as situações de nossas vidas, não só em relação ao HIV. E aí, a gente pode perceber que o conceito de risco, que é um conceito mais quantitativo, e o conceito de vulnerabilidade, que tem uma dimensão mais social e política, eles não se desarticulam. Na verdade, eles se articulam em favor de definir estratégias que sejam mais efetivas para a prevenção do HIV e AIDS. Né? Então, você tem que saber quanto de população, qual é a frequência daquela doença, em quanto tempo, né, num determinado período de tempo, mas também precisa saber das questões sociais relacionadas a essa mesma doença. Então, um conceito está articulado ao outro na hora de definir estratégias de prevenção. E a vulnerabilidade, ela tem abordagens diferenciadas. Então, você pode abordar a dimensão individual da vulnerabilidade, que tem a ver com o autoconhecimento e o grau de consciência do indivíduo acerca dos comportamentos. Então, ela é bem individual, ela é bem de âmbito da pessoa, né, de como ela entende a sua vulnerabilidade, como ela entende o conhecimento sobre HIV, né, de como ela reflete, reavalia e promove mudanças no seu comportamento, e o grau de ação efetiva que ela tem sobre o meio em que vive. Uma outra abordagem de vulnerabilidade é a abordagem programática. Né? Então, a abordagem programática ela tem a ver com acesso a serviços de atenção de qualidade, né? E o que é isso? Isso são serviços onde o usuário não precisa enfrentar fila, né? Onde ele não demora para marcar consulta, para ser atendido, né? Onde ele consegue formar vínculo com a equipe de saúde e continuar dentro daqueles programas estratégicos para a qualidade de vida dele. Tem a ver também com a integração entre os diferentes órgãos, né, governamentais, secretarias, ministérios, que tem a ver com a intersetorialidade, como, por exemplo, aquele programa que a gente já falou lá na frente, que é o Programa Saúde e Prevenção nas Escolas. Ele é um exemplo de ação programática para redução de vulnerabilidade. Um outro aspecto da vulnerabilidade é a vulnerabilidade social, né, que tem a ver com as condições de vida e trabalho, a cultura, a situação econômica, a escolaridade, as relações de gênero, de classe e entre as gerações, né? Então, isso é um conjunto de fatores de ordem social que vão influenciar na vulnerabilidade maior ou menor dessa pessoa ao HIV e a outras doenças também. E aí, essas diferentes vulnerabilidades, elas vão incidir sobre a necessidade de diferentes enfoques na abordagem da prevenção do HIV. Então, você vai ter que abordar a prevenção com enfoque da raça e etnia, né? Então, as populações negras, né? As indígenas, elas têm vulnerabilidade relacionadas ao HIV diferente da população branca, né? Por exemplo, né? Isso já é demonstrado a partir de pesquisas, né? A questão da violência, né? As populações que sofrem mais violência, né? As mulheres que sofrem violência doméstica, por exemplo, elas também estão mais sujeitas ao HIV, né, a infecção pelo HIV, as questões relacionadas a gênero, né, as pessoas vivendo com HIV também é uma questão que aumenta a vulnerabilidade dela sobre acesso a serviço, redução de acesso a serviço, preconceito e discriminação, a religiosidade também e a orientação sexual. Então, essas questões elas vão estar muito ligadas às discriminações e preconceitos que populações que agregam uma ou mais desses enfoques vão ter relacionados ao serviço ou às questões sociais de uma maneira geral.
Então, para reduzir vulnerabilidade, a gente vai identificar dois princípios fundamentais, né? De que forma que você pode reduzir a vulnerabilidade desses diferentes, das diferentes pessoas a partir das diferentes vulnerabilidades que ela tem, associadas ou não, né? Promovendo a autonomia do sujeito, né? E para promover a autonomia das pessoas, os técnicos de saúde ou de educação, eles têm um papel muito importante de interlocutores especializados, mas que tem que lembrar que eles não são tutores dessas pessoas, né? Eles são interlocutores especializados porque eles fornecem informação, guiam as pessoas nesse caminho da prevenção, mas eles não podem estabelecer o que é certo e o que é errado para aquelas pessoas fazerem em relação à prevenção, né? Isso é uma escolha das pessoas a partir das informações que elas têm. Um outro princípio fundamental é da intersetorialidade da intervenção, né? Se a gente tem a cidadania como horizonte, a delimitação de alternativas nos diversos campos da realização humana e intervenções não podem ser apenas objeto de uma única esfera da sociedade. Então, a sociedade ela tem que ser solidária nas suas diversas esferas para poder conseguir abordar a prevenção de uma maneira ampliada, e não somente, por exemplo, uma abordagem da saúde, né? Assistência social, educação, né? Criação de emprego e renda, tudo isso vai ter a ver com redução de vulnerabilidade e possibilidades de prevenção do HIV. E aí, diante desse contexto, que não é um contexto simples, né, as metas globais e nacionais, e até mesmo as locais, elas não são tão claras como as metas relacionadas a diagnóstico e tratamento, por exemplo, que são intervenções mais clínicas, né? Um outro desafio é o programa sem conexões com outros programas intersetoriais, que contribuam para alcançar as metas de prevenção. Então, a saúde acaba trabalhando separado da educação, separado da assistência social, e isso acaba sobrepondo esforços relacionados a uma mesma questão. O baixo investimento. Então, quando a gente vai comparar o investimento para o HIV relacionado a diagnóstico, tratamento, pesquisas relacionadas a esses temas e relacionada à aquisição de insumos, a gente vai perceber que para a prevenção o investimento ele é historicamente menor. E esse é uma abordagem que tem sido continuamente feita, né, pelos organismos internacionais, que desde o início da epidemia esses investimentos eles são reduzidos, eles têm se mantido reduzidos ao longo do tempo. A falta de sistema de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de prevenção ao longo do tempo também que respalda a tomada de decisão. Então, para você saber exatamente onde você precisa incidir para prevenir HIV/AIDS, você também precisa saber como é que estão se dando essas ações de prevenção, né? E você não tem programas de planejamento e acompanhamento específicos para prevenção. Você tem, por exemplo, para o cuidado relacionado a tratamento e diagnóstico, por exemplo, como a cascata de cuidados, mas dentro dessa cascata de cuidados a prevenção ela não está inserida. O fato de que a maioria das respostas à epidemia não priorizam devidamente as populações sob maior risco de infecção. Então, se a gente for pensar no início da epidemia, que a população mais afetada é a população de HSH, gays, né, usuários de drogas, se a gente for pensar que a gente está indo para a quarta década da epidemia e essas pessoas continuam sendo as mais vulneráveis, é porque a gente não está abordando adequadamente essa população para reduzir o risco dessa população e a vulnerabilidade dessa população. Então, persistem as mesmas populações, né, desde o início da epidemia, ainda que a gente tenha tido uma mudança temporária nesse perfil da epidemia, onde muitas mulheres foram afetadas, interiorização, né, mas atualmente a população é aquelas que a gente já abordou anteriormente. E aí, para a gente pensar um pouco nesses desafios da prevenção e como é que a gente faz para alcançar todas essas populações numa abordagem ampliada, a gente recorre à ecologia de saberes, né? Por que a gente recorre à ecologia de saberes? Para fortalecer a possibilidade de diversidade e pluralidade de saberes e de valorização de diferentes experiências,
né? Quem trabalha muito esse conceito é Boaventura de Souza Santos, e ele propõe uma ecologia de saberes que convoca a uma epistemologia polifônica e prismática. Nomes bem, né, diferentes para quem trabalha com o campo de saúde, mas essa polifonia, ela prevê que diferentes saberes, eles são simultaneamente partes e totalidades com desenvolvimentos autônomos e convergentes. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma diversidade de saberes muito grande, né, e que eles são desenvolvidos de maneira, muitas vezes, independente, mas que eles têm possibilidade de convergir para dar conta de um único problema, né? Então, a gente tem uma sociedade que valoriza muito o saber científico, mas, ao mesmo tempo, a gente tem saberes populares, saberes que não são científicos e que também são eficientes e eficazes na hora de abordar uma determinada problemática, né? Para isso, a gente pode relembrar aqui a questão da abordagem do preservativo a partir de oficinas de sexo seguro, né, que foi desenvolvida por organismos não governamentais, né, logo no início da epidemia. E a característica de prisma da ecologia de saberes, ela tem a ver com a mudança constante na configuração e disposição dos diferentes saberes emergentes das práticas. Então, essa questão da abordagem, né, dessa característica de prisma, ela tem a ver com essa possibilidade de você mudar a organização, a disponibilização e a combinação de estratégias de prevenção, né, a partir da realidade local, a partir da realidade de uma comunidade, a partir da realidade de uma pessoa, né, e também da disposição que aquele sistema de saúde ou que aquele sistema local de saúde apresente para aquela pessoa. Então, a abordagem da prevenção combinada sob diferentes perspectivas, né? Então, no âmbito local, global e nacional, que é o que a gente vai trabalhar um pouco agora. Então, para pensar que a gente pode abordar a prevenção combinada sobre vários aspectos, né, sobre várias dimensões e com o olhar de vários atores, a gente vai começar falando um pouquinho aqui sobre o que as pessoas pensam sobre prevenção. E mais, o que as pessoas pensam sobre prevenção do HIV. Então, a partir desse estudo que eu realizei no ano de 2017, né, eu trabalhei com histórias de vida, que são uma versão própria dos atores sobre a história. Então, foram entrevistados 5 profissionais e 4 usuários de um serviço de atenção especializada no Hospital do Rio Grande do Norte. E esses profissionais e esses usuários, eles contaram suas histórias de vida a partir do HIV. Então, os profissionais contaram suas histórias de vida a partir do momento em que eles começaram a trabalhar com pessoas vivendo com HIV, cuidando de pessoas vivendo com HIV, e os usuários foram contar suas histórias de vida a partir do momento em que eles se descobriram soropositivos, né? Se descobriram com o HIV. Então, o que as pessoas pensam, né? Então, um dos usuários, que está denominado aqui de Cazuza, ele aponta os determinantes de vulnerabilidade ao HIV relacionados à classe, orientação sexual e gênero, que definem as populações mais vulneráveis ao HIV no Brasil, ainda que o país seja uma referência internacional no enfrentamento da epidemia. Então, a gente não pode esquecer nunca que o Brasil ele tem uma experiência muito positiva no enfrentamento do HIV e que essa experiência, ela está aí, né? E se hoje em dia a gente não tem uma resposta tão boa, uma das coisas que a gente precisa fazer é resgatar essa experiência nacional positiva de enfrentamento do HIV. Então, uma fala que Cazuza aponta é que o que mais marcou ele nesses 21 anos de convívio com a doença é que ela é uma doença de pobre, né, que tem a ver com classe, né, e que essa pessoa ela vai morrer no Brasil, que é uma excelência no tratamento do HIV. E aqui no Brasil, quem morria no início da epidemia era a elite, né? Se a gente for resgatar essa história do HIV no Brasil, a gente vai pensar que eram pessoas ricas, que iam para o exterior, que voltavam, grandes artistas, né? A gente pode lembrar da Sandra Brea, do Cazuza, do Enfio, né? Do Fred Mercury, né, que eram pessoas que foram ícones, né, da luta contra o HIV no Brasil.
E quando morria a elite, aí sim, naquele tempo, pensavam em descobrir um remédio. Agora que é pobre, negro, né, que tem a ver com a raça, né, gay, que tem a ver com orientação sexual, ou então pobre, mulher, negra ou homem, esses últimos não são nem falados, né? Do gayzinho se fala, numa alusão de que a população que mais visibilizada em relação ao HIV é a população de gays, né? Dos homens e das mulheres não se fala. E a gente pode fazer uma conexão com aquela questão dos homens e das mulheres, quando a UNAIDS vai falar que a epidemia no Brasil, ela cresce entre os adultos desde o ano 2000. Então, essa é uma fala bem forte, né, de um incômodo de uma pessoa que vive há 21 anos com a doença e acompanha a trajetória do HIV. Então, na experiência do profissional de saúde, que aqui está denominado de fogo, as ações de prevenção têm sido insuficientes e têm se concentrado em ações pontuais, campanhas de mídia, de testagem restritas a festividades, né? No carnaval, a campanha do carnaval. Quem nunca, né, percebeu ou se ateve a questão das campanhas do HIV que acontecem sempre no carnaval, né? E ele aponta a necessidade de incluir ações de prevenção nas escolas, abordando os temas da sexualidade, do uso de drogas, e alega que se não houver um trabalho nisso, a batalha contra a AIDS será perdida. Madeira, que é um outro profissional, ele ressalta o fato de que o tempo mostrou que a camisinha sozinha não funciona. E hoje em dia a gente já tem uma clareza muito grande sobre a questão de que o discurso da camisinha ele é um discurso que tem se esvaziado, né? Então, o uso do preservativo ele tem se reduzido e algumas populações optam por não utilizar o preservativo. Então, o preservativo só não funciona. Na verdade, ele sozinho nunca funcionou, né? Mas hoje a gente já tem evidências disso. Nas narrativas dos usuários Cazuza, Renato e Sandra, eles identificam lacunas na prevenção relacionadas a campanhas de testagem, a disponibilidade de camisinha feminina e a própria prevenção realizada pelas organizações não governamentais. Então, por exemplo, a camisinha feminina ela é muito menos disponível que a camisinha masculina, por várias razões. Primeiro, porque as mulheres não são apresentadas rotineiramente a camisinha feminina, inclusive as mulheres são mais apresentadas à camisinha masculina do que a feminina, ela tem um custo maior também, né? E a prevenção realizada pelas organizações não governamentais, ela sofreu um esvaziamento a partir da redução dos investimentos de organismos públicos, né, relacionadas a essas estratégias de trabalho de prevenção com organizações não governamentais. Dentro da abordagem da prevenção, a estratégia do uso do preservativo da PEP e da PrEP foram abordadas como recursos de prevenção usados isoladamente não funcionam. Quer dizer, aí a gente já começa a ver na fala das pessoas a questão da prevenção combinada. Então, se eles não usam, se eles não funcionam usados de maneira isolada, isso quer dizer que a gente precisa usá-los de maneira combinada. Então, a gente já começa a identificar aí a fala da prevenção combinada no discurso das pessoas, né? E para a Madeira, a prevenção não deve se restringir à camisinha, mas combinar diferentes estratégias. Então, aqui, explicitamente, a gente vê a estratégia de prevenção combinada na fala de um dos profissionais. E aí, na linha ainda de diferentes abordagens sobre prevenção combinada, o Programa de Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, o UNAIDS, ele vai falar sobre prevenção combinada desde 2010, onde ele identifica a prevenção do HIV como uma prioridade de saúde global, né? E que prevenção combinada, ela é um programa baseado em direitos, informados por evidências e controlados por comunidades que usam um conjunto de intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais, que são priorizadas para atender necessidades atuais de prevenção HIV de indivíduos e comunidades, no intuito de ter um maior impacto sustentado na redução de novas infecções. Ora, aqui a gente vê claramente a combinação dessas intervenções que os profissionais de saúde falaram anteriormente. Então, o que são as intervenções biomédicas? São, por exemplo, a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, e a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP. Né? Quais são as comportamentais? Por exemplo, o uso do preservativo. E quais são as estruturais? São aquelas
que tem a ver com questões sociais, de estruturação de programas, de intersetorialidade, certo? Então, a UNAIDS, ela vai dizer que os programas de prevenção combinados, eles devem ser adaptados às necessidades e às condições nacionais e locais, contextualizados de acordo com a realidade. Incorpora mecanismos de aprendizado, de construção de capacidades e de flexibilidade que possibilitam uma melhora e uma adaptação contínua às mudanças que ocorrem nas comunidades e na vida das pessoas e da sociedade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu identifico determinadas estratégias de prevenção e combino essas determinadas estratégias de prevenção nesse momento da minha vida, nesse lugar que eu moro, pode ser que em um momento da minha vida ou em outro lugar que eu moro, essas estratégias que eu combino hoje podem não ser das mesmas. Eu possa ter que fazer adaptação, né, nas estratégias de acordo com o meu contexto de vida. Então, elas estão sempre mudando de acordo com a mudança que ocorre tanto na comunidade como na vida das pessoas. Em uma determinada região ou território, nem todas as pessoas encontram-se sob o mesmo risco ou estão igualmente suscetíveis a transmitir ou adquirir o HIV. Então, as pessoas que vivem no mesmo território, elas vão ter estratégias diferenciadas. Por isso que é tão importante a gente ter um conjunto de estratégias bastante ampliado para que consiga pegar todos esses perfis de vida, todas essas situações de vida dessas comunidades e dessas pessoas. E é necessária a implementação de um conjunto de estratégias aceitáveis e acessíveis no contexto e modo de vida das pessoas e da comunidade. Ou seja, a comunidade ela tem que enxergar naquela estratégia algo que ela aceita, algo com o qual ela entende que é benéfica para ela e dentro da cultura dela também. E acessíveis. Então, não adianta eu falar de PrEP com uma comunidade, se eu não tenho aquela estratégia disponível para a comunidade, porque senão você vai gerar uma demanda e uma expectativa que não vai ser atendida e vai acabar desacreditando os programas de prevenção combinada. E aí a gente já falou sobre uma perspectiva local, que são das pessoas, já falamos sobre uma perspectiva global, que é do Programa das Nações Unidas, né, que é da UNAIDS, e agora a gente vai falar da nossa nacional, né? Então, qual é a abordagem do Ministério da Saúde? A abordagem do Ministério da Saúde ela é muito semelhante à abordagem que a UNAIDS faz. Então, ela entende também que a estratégia de prevenção combinada, ela faz uso combinado de intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais, né, aplicada aos indivíduos e aos grupos sociais, né? E tem que considerar as necessidades específicas e as formas de transmissão do vírus. Então, tem muita semelhança com o que a UNAIDS apresenta. Inclusive, boa parte do material da UNAIDS ele é usado pelo Ministério da Saúde na conformação das estratégias de prevenção combinada. Uma outra abordagem é a abordagem trazida pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a ABIA, que foi fundada, que é uma organização não governamental, fundada bem no início da segunda década da epidemia. Segundo a ABIA, em 2014, ela vai falar que prevenção combinada é uma série de métodos de barreira que podem ser utilizados em conjunto ou individualmente, porque as pessoas têm tem o menor risco de contrair o HIV em suas práticas sexuais. Também adota, como o Ministério da Saúde e a UNAIDS, a ideia de intervenção biomédica, comportamental e estrutural. E a abordagem da BIA, ela tem um destaque, né, que é muito interessante para a gente falar de prevenção combinada. O que a BIA vai abordar? Ela diz que, na prática, para os indivíduos incorporarem métodos biomédicos em suas vidas, é necessário algum grau de mudança comportamental. E, para isso acontecer, você acaba não diferenciando muito intervenção biomédica e comportamental como coisas separadas, mas como coisas interconectadas. Então, se eu vou fazer o uso de PrEP, por exemplo, que é a profilaxia pré-exposição, onde eu vou incorporar o uso do antirretroviral na minha vida, ainda que eu não tenha o HIV, isso vai requerer uma mudança comportamental minha, que é incorporar um medicamento
para algum agravo que, na verdade, eu ainda não tenho. E isso vai exigir uma disciplina, vai exigir acompanhamento clínico regular, né, testagens para algumas doenças sexualmente transmissíveis e para o próprio HIV regulares. Então, isso vai ocasionar uma mudança de comportamento. Então, relembrando um pouco, a gente falou que a prevenção combinada ela tem estratégias de prevenção estruturais, comportamentais e biomédicas. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as prevenções de caráter estrutural. Então, essas prevenções, elas visam mudar as causas ou estruturas centrais que incidem sobre o risco e a vulnerabilidade ao HIV, né? Então, a gente pode pensar que essas intervenções estruturais, elas têm a ver com diminuição de desigualdade socioeconômica, com normas e marcos legais, né, que vão instituir direitos de pessoas que são mais vulneráveis ao HIV, né, por exemplo, como o direito das pessoas vivendo com HIV, né, sobre diversas questões que vão incidir diretamente na redução de vulnerabilidade daquelas pessoas que sofrem maior discriminação, por exemplo, né? Intervenções estruturais também têm a ver com fomento de protagonismo e empoderamento, que também tem a ver, por exemplo, com o incentivo à autonomia dos sujeitos, né? Então, as pessoas tomarem para si o protagonismo da sua vida, da implantação de políticas públicas, da luta por direitos, né? Tem a ver com divulgação e informação. Então, informações sobre programas, sobre estratégias de prevenção, sobre programas intersetoriais, fortalecimento de estrutura institucional do SUS, então fortalecimento do Sistema Único de Saúde no que diz respeito à rede de atenção, à construção de linhas de cuidado, disponibilização de medicamentos, de insumos de prevenção, né, e de outras estratégias. Então, de uma maneira bem objetiva, as estratégias de prevenção de cunho estrutural, elas vão buscar reduzir preconceito, discriminação, intolerância, que alienam ou relativam direitos e garantias fundamentais à dignidade humana e à cidadania, né? Então, vai ter a ver com a questão da homofobia, vai ter relação com as questões do feminicídio, por exemplo, né, da violência contra a mulher, da intolerância racial, religiosa. Então, vai ter a ver com essas questões de cunho eminentemente estrutural e social. Uma outra estratégia de prevenção diz respeito àquelas intervenções biomédicas, né, clássicas, que utilizam os métodos de barreira física ao vírus, tais como o uso de preservativo masculino e feminino, né? E essas intervenções, ela tem a ver com impedir a transmissão do vírus mediante a interação entre pessoas que têm o vírus e as demais pessoas que não possuam, né? Então, as estratégias de prevenção biomédica, elas visam impedir a transmissão do vírus entre pessoas que têm e pessoas que não têm, né? Evitar a infecção ou a transmissão do HIV a partir de relações sexuais desprotegidas e demais contatos com material biológico contaminado pelo HIV. Então, além desses tradicionais de barreira ao vírus, como preservativo masculino e feminino, a gente também vai encontrar as intervenções que utilizam antirretrovirais como tratamento e como prevenção. Então, no início da epidemia, o antirretroviral ele tinha uma abordagem exclusivamente de tratamento. E hoje em dia, a gente sabe que o antirretroviral, ele também tem uma abordagem de prevenção. E aí a gente já falou sobre a profilaxia pré-exposição, a PrEP, a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, e uma outra estratégia que tem sido adotada globalmente, que é o tratamento para todas as pessoas, ou tratamento como prevenção. Que essa estratégia de prevenção, ela tem uma lógica que funciona a partir da redução da transmissão do vírus pelas pessoas infectadas em tratamento regular. Então, como ela reduz a carga viral dela até um nível em que essa carga viral se torna indetectável, ela, em sendo indetectável, ela não transmitirá o vírus
para outras pessoas que, porventura, não têm, né? Então, ela tanto evita o adoecimento pelo vírus, como também aumenta a expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV. Então, ela vai proteger essas pessoas, melhorar a qualidade de vida de quem tem HIV, como também, de uma certa forma, ela vai proteger pessoas que têm um relacionamento sexual com as pessoas vivendo com HIV. E aí também nós temos as estratégias de prevenção comportamentais, que têm o objetivo de evitar situações de risco, né? Oferecer aos indivíduos e segmentos sociais informações e conhecimentos sobre o enfrentamento do HIV. Saber como pega, como não pega, né? Melhorar a capacidade de gerenciar os aspectos e os graus de risco a que estão expostos, né? E isso tem a ver com práticas sexuais, com uso de álcool, né? Ou outro comportamento que significa algum tipo de risco para infecção pelo vírus. Por exemplo, aplicação de silicone, o compartilhamento de objetos perfurocortantes, né? A aplicação de silicone, ela aumenta o risco a partir do momento que as pessoas compartilham o material de aplicação. Então, as seringas, as agulhas. Então, isso pode significar, né, um risco de infecção pelo vírus. O Ministério da Saúde, ele traz para a gente uma representação sobre prevenção combinada que ele chama de mandala da prevenção combinada. Então, a gente pode ver aqui que ele vai trazer os marcos legais e outros aspectos estruturantes de uma forma macro, né, de uma forma por fora dessa mandala, e no centro dessa mandala estão populações chaves e prioritárias, né? E ligados tanto aos marcos legais como a essa população, as estratégias de prevenção combinada, que é a profilaxia, né, pós-exposição, a PrEP, o uso de preservativo masculino e feminino, tratar todas as pessoas vivendo com HIV, testar regularmente, usar preservativo, diagnosticar e tratar pessoas com IST e hepatites virais, né? Porque também é uma forma de prevenção tratar as infecções sexualmente transmissíveis. Porque as infecções sexualmente transmissíveis, elas são uma porta de entrada para o HIV. Então, se você tem uma lesão causada por uma infecção sexualmente transmissível, você tem maior chance de contrair o HIV. E imunizar as pessoas, né, para hepatite B e para o HPV também, que é são doenças sexualmente transmissíveis também. Então, ele traz um conjunto de estratégias em forma de mandala, certo? Mas se a gente for pensar que a prevenção combinada, ela tem muitos aspectos estruturais, muitos aspectos comportamentais e muitos aspectos biomédicos, e for dar uma olhadinha naquela mandala do Ministério da Saúde, você vai ver que ela tem restrição, ela não consegue dar conta de tudo que é possibilidade de combinação para a prevenção do HIV. E aí, a gente resgata um pouquinho aquele conceito de ecologia de saberes e tenta ampliar essa abordagem sobre prevenção combinada, propondo uma nova mandala, que, como ela é baseada na ecologia de saberes, a gente chama ela de mandala ecológica de prevenção combinada, que tem como objetivo ampliar o olhar sobre a prevenção combinada para além daquela imagem que o Ministério da Saúde propõe. Então, o objetivo dessa mandala ecológica de prevenção combinada é expressar a viabilidade de ofertar e garantir às pessoas, comunidades, um conjunto de intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais. Vejam bem, a gente não está fugindo do conceito que foi identificado como um conceito importante, tanto do ponto de vista global, como do ponto de vista nacional, como do ponto de vista local das pessoas, né? E também como a Bia, por exemplo, faz, né? Que são científicas e não científicas, passíveis de combinação para promover a redução de vulnerabilidades individuais, sociais e programáticas, com base nos direitos humanos e centrado nas pessoas que vivem, convivem ou em risco de se infectar com HIV e nas comunidades. Então, a gente vai trazer para dentro dessa mandala, ampliando um pouquinho essa mandala apresentada, as pessoas que compartilham o cuidado,
para se juntar às pessoas às quais o cuidado se destina. Então, a gente traz para dentro dessa mandala os profissionais de saúde e os usuários, né? E as pessoas independentes da condição sorológica. Por quê? Porque a gente já viu que a prevenção, ela se faz também a partir do tratamento como prevenção. Então, as pessoas que já são portadoras do vírus HIV, ela também tem que vir para essa roda, para essa mandala da prevenção. E estratégias de prevenção comportamentais, biomédicas e estruturais em uma perspectiva horizontal, ou seja, no mesmo grau de importância e diretamente vinculadas aos atores. As estratégias comportamentais, elas passam a englobar o detalhamento de práticas sexuais para ampliar o debate e a viabilidade sobre elas, no cotidiano das pessoas, dos serviços da comunidade. Então, a gente dá uma aprofundada nessas questões de práticas sexuais. Sim, práticas sexuais, mas que práticas são essas, né? As intervenções de base comunitária e de abordagem intersetorial para se integrar ao elenco de intervenções estruturais disponíveis, tendo em vista a imensa gama de experiências que se desenvolvem no território. O território é rico, ele tem estratégias muito interessantes e é preciso que o profissional de saúde olhe para essas estratégias e traga essa estratégia para ser compartilhada dentro da prevenção combinada. Então, aqui a gente fez um rápido mapeamento, né, de todas as intervenções estruturais, comportamentais e biomédicas que são apresentadas nas diversas perspectivas, né, do UNAIDS, do Ministério da Saúde e da BIA. E aí a gente fez, dentro daquele olhar polifônico da ecologia de saberes, uma junção e uma articulação de todas essas estratégias e todos esses tipos de intervenção para propor uma nova representação de mandala que abarcasse todas essas possibilidades, ampliando o olhar sobre a prevenção combinada. Então, para dentro das práticas sexuais, a gente traz a abstinência sexual como uma possibilidade, o posicionamento estratégico, né, que é assumir papéis sexuais que potencialmente envolvem menos risco de transmissão, tais como praticar o sexo oral ou apenas o sexo anal insertivo. Vocês vejam bem que dentro dessa fala de hoje, dentro dessa palestra, a gente não vai abordar aprofundadamente nenhuma técnica, nenhum protocolo, nada disso. Essas informações mais detalhadas e técnicas, seria interessante que vocês, a partir do interesse, procurassem, né? Então, aqui a gente vai dar só uma pequena fala sobre o que são essas práticas sexuais, né? O serosorte, ele tem a ver com a escolha de parceiros com conhecimento do estado sorológico para praticar sexo com indivíduos que possuem o mesmo estado sorológico, ou seja, pessoas HIV positivas podem escolher praticar sexo só com outras pessoas HIV positivas, embora isso seja uma questão muito polêmica. Por quê? Porque existem diferentes tipos de HIV. Então, a gente tem o HIV tipo 1, tipo 2, né, que tem repercussões diferentes sobre o organismo e podem causar uma co-infecção. Segurança negociada, que tem a ver com o pacto entre parceiros sobre quais práticas sexuais são permitidas dentro e fora do relacionamento, que tem a ver com fidelidade, tem a ver com quando os parceiros fazem uma pactuação nos relacionamentos fora daquele relacionamento, o uso de camisinha, dentro do relacionamento sem camisinha, enfim. São várias formas que você tem para pactuar isso. Sexo com parceiros exclusivos e sexo anal ou vaginal sem trocas de fluidos corporais, que é uma prática muito antiga, inclusive que era utilizada como estratégia para evitar a gravidez, né? Mas é importante ressaltar que essas práticas, elas têm limitações quanto à sua efetividade, certo? Mas já existem estudos que falam sobre quais dessas práticas são mais ou menos, representam maior ou menor risco de infecção. Mas elas podem ter limitações em relação à efetividade, por conta de o pacto de fidelidade, ele vai ser mantido, né? Então, eu vou ter um conhecimento
sempre atualizado da condição sorológica do meu parceiro. Então, isso tem que ser coisas que têm que ser sempre colocadas na mesa e pensadas em conjunto com as pessoas às quais essas práticas sexuais vão ser apresentadas. Então, a prevenção combinada a partir da mandala ecológica, ela vai trazer de diferente para a gente, né? No centro desse olhar, a comunidade, o usuário e os profissionais de saúde, né? Onde as intervenções biomédicas estão, a estrutural e a comportamental estão no mesmo nível de importância, e onde todas essas possibilidades de agrupamento, elas estão postas, né? De combinação, de prevenção, elas estão explicitamente postas, né? Então, se vocês forem comparar essa mandala com a outra, vocês vão ver que aqui a gente consegue agregar muito mais possibilidades de combinação do que a outra mandala do Ministério da Saúde, onde você acaba tendo uma restrição relacionada às possibilidades de combinação. Então, para pensar um pouco na prática, né, a gente já vai terminando a nossa palestra, e aí vamos pensar que a gente precisa aplicar isso no nosso cotidiano e no território, né? Então, quando a gente vai aplicar a prevenção combinada do território, é importante a gente considerar algumas características desse território. E, para isso, a gente precisa fazer um breve diagnóstico, né? Conhecer essas características no que diz respeito à dinâmica da epidemia, né? Quais são os grupos mais afetados dentro do meu território? Quais são os grupos mais vulneráveis? Quais são os tipos de população chave que eu encontro dentro do meu território? Né? Quais são os determinantes sociais mais presentes no meu território? Quer dizer, eu tenho uma baixa renda, eu tenho acesso a serviços de saúde, serviços sociais, escolas, né? A rede assistencial de saúde estabelecida, ela é uma rede ampla, ela é reduzida, ela tem possibilidade de fazer parceria com outros serviços de saúde, né? E que populações chaves e prioritárias estão dentro do meu território, né? E para isso, a gente, falando de determinantes sociais relacionados ao HIV, a gente especificamente tem que identificar as redes de apoio social, né? As condições de vida e trabalho dessa população e as macroestruturas sociais, né? Marcos locais, condicionantes políticos, sociais, culturais e econômicos. Então, a gente precisa ter um diagnóstico e considerar todas essas questões para fazer uma intervenção territorial mais contextualizada, como é premissa da prevenção combinada. E aí, a gente identificar essas, né, que apresentam uma alta prevalência para o HIV, superior à média nacional, e também pensar nas populações prioritárias, que têm a ver com populações negras, indígenas, populações em situação de rua, adolescentes e jovens, né, que têm caráter transversal. E suas vulnerabilidades estão relacionadas a mais a dinâmica social e local e as suas especificidades. E pensar que populações chaves, elas estão também, as populações prioritárias também estão dentro das populações chaves, então elas meio que se transversalizam. E estruturar o trabalho de prevenção na comunidade, a gente pode identificar vários espaços de prevenção e atividades para todos os gostos. Então, a gente pode fazer ações nas unidades de saúde, promover encontros comunitários, palestras com convidados, eventos desportivos e culturais em datas comemorativas, utilizar o teatro e a música, mapear iniciativas que trabalham teatro e música dentro da própria comunidade, trabalhar com camelô educativo, que tem a ver com você ofertar preservativos de uma forma móvel dentro da comunidade, como se fosse um camelô mesmo, né? Como se fosse um ambulante. Rádio comunitária, dispensador de preservativos acessíveis, por exemplo, em espaços fora da unidade de saúde, nas escolas, em bares, né, na quitandinha, no lugar na cigarreira, né? Ativar programas de saúde intersetoriais, né, como, por exemplo, saúde e prevenção nas escolas, ter caixinhas de dúvidas dentro das escolas ou dentro
do Serviço de Saúde, para que as pessoas coloquem ali as suas dúvidas e você responda a partir de murais, né? A pessoa não precisa identificar, ela joga a dúvida dela ali, você semanalmente olha e bota a resposta em murais. Aí todo mundo que passar ali vai saber qual foi a dúvida e qual foi a resposta, né? Rodas de conversa na comunidade, visita às casas, o tabuleiro da Baiana, que é muito parecido com o camelô educativo, né, que é um tabuleiro ofertando insumos de prevenção. Blitz da camisinha, que você também sai distribuindo com agentes de prevenção pela comunidade, perguntando se as pessoas têm camisinha, se não tem. E o Fique Sabendo, que é testagem rápida de HIV nas unidades de saúde ou em espaços estratégicos da comunidade. Então, você pode fazer ações na praia, você pode fazer ações na escola, você pode fazer dentro da própria unidade de saúde ou fazer ações no Bar do Luiz, né? Então, o que nós vamos combinar, né? Nós vamos combinar, nós vamos entrar em acordo, ajustar e acordar, que é para essa prevenção, ela adquirir um novo enfoque e um novo enfoque mais ampliado. Então, por que a gente vai combinar? A gente vai combinar porque a gente tem uma epidemia de HIV/AIDS no Brasil que ela está concentrada e está reemergindo, né? Ela está aumentando. E a gente vai combinar o quê? A gente vai combinar toda essa diversidade de estratégias de prevenção que a gente apresentou aqui hoje. E que vocês têm possibilidade de buscar mais informações a partir da página oficial do HIV/AIDS no Ministério da Saúde, que é o www.aids.gov.br. Vamos combinar com quem? Né? Vamos combinar com as pessoas, vamos combinar com os profissionais, vamos combinar com os gestores, né? A partir da peculiaridade de cada pessoa e de cada comunidade, para reduzir risco e vulnerabilidade, né? E combinar como, né? Vamos combinar a partir de estratégias territoriais e participativas, convidando a comunidade para identificar coisas que a gente, no cotidiano, não consegue identificar, estando somente dentro das unidades de saúde. Então, aqui tem uma bibliografia que vocês podem consultar para ampliar as informações, e muito obrigada.